Olá, bem-vindo ao Legal Talks. No programa de hoje vamos falar sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho durante a pandemia. Nosso convidado é o ministro Alberto Balazeiro, do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Ele conversa com os coordenadores do programa, Thomas Loll, presidente do IBRA-China e da SEBRA-ONU, Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST, e Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. O Legal Talks promove análises sobre as decisões dos tribunais superiores e também debates jurídicos de grande relevância. O programa é uma realização do IBRA-China, da APEC e da SEBRA-ONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Acompanhe a entrevista completa. E agora, desde já, passo a palavra ao ministro Guilherme Caputo Bastos. Muito obrigado. Presidente Thomas Loll e meu amigo coordenador, professor Paulo Feus, parece retórica dizer que apresentar o ministro Alberto Balazeiro é uma tarefa fácil. Mas eu diria que o conheço há tão pouco tempo e é como se nós já nos conhecêssemos há muito tempo. O ministro Alberto Balazeiro veio compor o tribunal agora em vaga reservada ao 5º Constitucional do Ministério Público. Ocupou a Procuradoria-Geral, cargo mais alto na hierarquia do Ministério Público do Trabalho, e ali se notabilizou com um trabalho que chamou tanta atenção dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, pelo menos, e que o sufragaram a sua indicação com uma alegria, como se estivéssemos assim lidando com aqueles colegas que são mais próximos, que são os juízes, que estão ali, estão mais no nosso dia a dia, que eventualmente os procuradores e os advogados. Então, o ministro Balazeiro, embora ministro, atendeu a um pedido encarecido da minha parte de ainda voltar um pouquinho à sua época de Ministério Público e nos dizer como é que foi a atuação do Ministério Público do Trabalho nessa época trágica, que nós não teremos absolutamente nenhuma saudade, né? Só tirar aprendizados, né, Balazeiro? Só tirar aprendizados de ordem profissional, pessoal, mas nenhuma saudade, nenhuma assim referência de nenhuma natureza positiva a essa situação da pandemia tão trágica e tão nefasta para nós brasileiros e para o mundo. De forma que eu já lhe passo a palavra, também complementando o nosso presidente Thomas Loll, também reiterando as boas-vindas e nos brinde aí com a sua inteligência, com os seus conhecimentos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ministro Balazeiro. Boa noite, estimado ministro Guilherme Caputo Bastos. É uma grande honra receber um convite de Vossa Excelência e para um evento dessa envergadura. Queria inicialmente externar que qualquer registro elogioso a meu respeito tem verdade, doutor Thomas Loll. É um elogio que tem que ser dirigido ao ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, uma referência no Tribunal Superior do Trabalho, um estimado amigo que sempre que me convida e sempre que me convoca, em verdade, é motivo de honra e alegria e que teve papel fundamental na nossa chegada ao Tribunal Superior do Trabalho. Queria cumprimentar o doutor Thomas Loll, presidente do IBRA-China, uma grande honra estar aqui participando desse encontro. Doutor Thomas Loll, uma grande honra para nós poder participar desse debate, dessa apresentação, retroceder um pouco no tempo, como disse o ministro Guilherme, cumprimentar o professor Paulo Feus, que também coordena com o ministro Guilherme esse encontro e esses eventos do Legal Talks. É uma oportunidade de poder debater com a sociedade sobre temas de tanta envergadura. O tema que hoje me é proposto pelo eminente ministro Caputo Bastos, a atuação do Ministério Público do Trabalho na pandemia, de fato é um tema que fez parte da minha realidade, inclusive durante o mandato
que assumi na condição de Procurador-Geral do Trabalho. Eu, antes de assumir a Procuradoria-Geral do Trabalho, havia sido procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no meu estado de origem, na Bahia, e havia chegado em Brasília 2 anos antes, ministro Guilherme, para a Procuradoria-Geral da República, para exercer a diretoria da Escola do Ministério Público da União. Uma experiência também enriquecedora, porque reúne, professor Paulo, a visão de todos os membros do Ministério Público da União, que é muito diferente. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público de Brasília, do MPDFT, e Ministério Público Militar. Então, essa experiência inicial, esses 2 anos na diretoria da escola, me foram de especial relevância na condução da pandemia que viria na sequência, notadamente, ministro Guilherme, em razão da integração que o Ministério Público do Trabalho teve que... nós conduzimos essa integração com os outros ramos, com o Grupo Integrado de Ação na PGR, para que as ações relacionadas à pandemia no Ministério Público do Trabalho não fossem dissociadas. É aquele debate, ministro Guilherme, do único olhar, né? Nós não podemos ter um único olhar sobre um problema macro como é uma pandemia. A pandemia não pode ser dissociada do mundo do trabalho, e o mundo do trabalho não pode entender que a pandemia se volta apenas para ele. Então, é esse diálogo inicial com os ramos do Ministério Público que eu tinha da experiência da escola, me foi essencial na condução dos trabalhos que viriam a surpresa para todos nós, um cenário inimaginável, é verdade, inimaginável num aspecto mundial, não é uma surpresa para o nosso país, que iria conduzir a atuação do Ministério Público do Trabalho. Eu vou começar com uma apresentação, que eu trago os dados, eu trago os debates e vou continuar aqui na tela para poder ir conduzindo. Quando a pandemia se instalou no sentido mais grave, a partir do início do ano de 2020, eu me recordo que nas últimas viagens que eu fiz na condição de Procurador-Geral, antes da pandemia, foi em dezembro de 2019, eu estava no roteiro de visitas, ministro Guilherme, aos governadores. Eu ainda faltava visitas a alguns estados, 2 ou 3 estados, eu fiz um roteiro completo. E quando começou a primeiro lugar em dezembro, aquela polêmica inicial, e efetivamente de janeiro para fevereiro, aí sim a instalação da pandemia e posteriormente o aspecto legal da pandemia. A ideia que eu havia de apresentação de gestão se baseava em 3 eixos centrais, que eram uma atuação chamada resolutiva, uma melhoria orçamentária. A Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho enfrentaram dilemas orçamentários graves durante um período, e a questão da projeção social, ter o Ministério Público do Trabalho se projetando como uma instituição de ponderação, de equilíbrio, e muito menos do que uma instituição apenas de coerção, apenas uma espada, e, na verdade, buscando atrair a sociedade para a compreensão do fenômeno, do envolvimento, que é algo muito particular do nosso país, também do Ministério Público em tantas frentes, em tantas searas. Um eminente professor como o ministro Guilherme, minha irmã, ministro Guilherme, é colega do Ministério Público Estadual, e ao concluir mestrado em Portugal, professor Paulo, os portugueses sempre se impressionam com a dinâmica do Ministério Público brasileiro fora do espectro criminal. Então, o espectro criminal ele é muito conhecido no estudo europeu, e o aspecto de tutela, como nós chamamos, o MPEC denomina tutela. O Ministério Público do Trabalho denomina um pouco mais diferente, atuação órgão-agente, né? Ela é muito pouco conhecida no cenário europeu, mesmo na área ambiental, que é uma área que tem um desenvolvimento na área de tutela um pouco maior na Europa. Então, a compreensão da atuação do Ministério Público também passa por uma nova visão social do que ele faz. E nós havíamos feito um investimento inicial, e isso nos deu um grande conforto, na área de tecnologia da informação. Nós publicamos ontem um artigo no Conjur, falando sobre os aspectos das provas digitais, que é um outro aspecto que a gente precisa avançar, ministro Guilherme. Nosso compromisso no Ministério Público, principalmente no Judiciário, é com a verdade, né? E ela, devido a uma prova que seja muito mais qualificada, ela dá muito mais conforto. A questão da testemunha, que é um debate seríssimo, o ministro Guilherme é magistrado de carreira de longo espectro,
A testemunha, que é aquele caso clássico, a testemunha do empregado que trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 23, sem intervalo, domingo a domingo, e o magistrado fica adstrito a um depoimento, uma prova, muitas vezes inverossímil, e a geolocalização hoje aponta quem estava em casa, quem estava no trabalho, e quando e como. Então, esse debate eu havia começado no Ministério Público do Trabalho. Nós fizemos um amplo investimento em tecnologia da informação. Nós não tínhamos das coisas mais simples, usuais, como troca de notebooks, a investimentos estruturais, tanto na área de Big Data, tanto na área de trabalho remoto, que é um dilema da sociedade, também era um dilema nosso. Havíamos feito investimentos aqui administrativos, mas não tão relevantes para o nosso debate aqui, na área de médica, etc. Avanço da profissionalização das coordenações nacionais, inclusive da área portuária, ministro Guilherme, que era outro ponto que a gente precisava ter os coordenadores focados nos temas, para a gente não ter diálogos. Quando as empresas nos procuraram no domingo seguinte à pandemia, eu atendi no domingo todos os segmentos empresariais e as categorias profissionais. Elas queriam pessoas que dominassem a sua área de atuação. Não adianta imaginar que alguém que não atua na área portuária vai entender uma dinâmica de como o segmento empresarial atua e propondo prevenção à pandemia, por exemplo, como era o caso. Então, para cada área de debate, nós trouxemos uma área temática voltada. E essa dedicação exclusiva dos coordenadores nacionais ajudou muito. A atuação finalista do Procurador-Geral do Trabalho, o ministro Guilherme se recorda, antes do nosso ingresso, o Procurador-Geral do Trabalho atuava mais no pleno do órgão especial do TST de forma residual. Eu busquei trabalhar de forma integral exatamente para debater com o tribunal os temas que também eram interesse do tribunal. Eu estou fazendo aqui um histórico, doutor Paulo, do antecedente à pandemia, que nos ajudou naquele momento na instituição em relação ao momento da pandemia. E essa atuação muito próxima do Procurador-Geral também permitiu mais diálogo, mais proximidade com aqueles que lidam com os problemas. No começo da pandemia, nós tínhamos um debate interno, na época, o Ministério Público do Trabalho tinha, como eu havia dito, o investimento estrutural que possibilitou a questão do teletrabalho, que era uma dinâmica de exceção, passou a ser uma dinâmica do todo dia. Então, o regime que era de exceção, poucas pessoas utilizando o trabalho remoto, o teletrabalho, passou a ser quase toda a instituição funcionando em regime de teletrabalho. Que por mais que se imagine, e há quem defenda, de que esse regime seria o ideal, eu tenho a convicção que em se tratando de instituições públicas, professor Paulo, o acesso da sociedade pressupõe também o trabalho presencial, a ida ao local de trabalho, e nesse momento, de fato, fomos todos premidos por uma condição especial. Nós criamos uma rede interna de informação, na integração que fizemos com o grupo integrado da PGR. Na PGR foi criado um grupo integrado conduzido pela Subprocuradora-Geral da República, Célia, que conduzia conosco os debates também da área criminal e os debates voltados a recursos, etc. E nós fizemos um modelo lá e cá de focalizadores. Então, em cada estado, havia um responsável por focalizar as denúncias e concentrar as demandas a partir de orientações das coordenações nacionais em Brasília, evitando um grande dilema da sociedade, que é o Instituto da Independência Funcional, que é algo relevantíssimo, se tornar para o ser externo algo incompreensível. No popular, como alguém pode compreender que um procurador na mesma área tem uma atuação diferente em um outro estado? Isso, para a sociedade, é ruim. Evidentemente que não se impede, isso é a mágica do Instituto de Preservação da Independência, mas também há um princípio que precisa ser valorizado, que é o princípio da unidade. Então, nós tendo focalizadores nos estados, nós tínhamos condição de que as demandas chegassem e tivessem um tratamento de orientação inclusive técnica. Lembrando que a pandemia era e é ainda, em grande parte, uma grande incógnita técnica. Então, a gente precisaria ter suporte pericial, suporte de orientação para essa atuação ponderada, equilibrada, que era a nossa ideia inicial. Fizemos a implementação de um focalizador em cada estado, inclusive nos estados onde nós não tínhamos sede de Ministério Público e do Judiciário Laboral, nós
focalizadores nas unidades do interior, caso, por exemplo, do Amapá, estado, mas pertencente a uma outra regional, nós temos focalizadores também ali. Aí eu já falei um pouquinho da percepção da necessidade de medidas centrais uniformes para a percepção social, e para que haja uma uniformidade, inclusive técnica, e a criação de uma estrutura central de planejamento. Nós fizemos um plano de ação nacional e um plano de ação em cada regional, em que pesa, evidentemente, eu me recordo de uma reunião no gabinete ainda do Dr. Aras, em que esteve presente o então ministro Mandetta, que ele trouxe a informação de que a pandemia teria aspectos diferentes em cada estado. Em resumo, a pandemia ia ter estágios diferentes. A questão da bota, que a Itália é uma bota no mapa, é bem didática. É uma região central e uma região da Lombardia completamente diferentes em momentos da pandemia. Então, isso explicava por que se precisava de planos locais de ataque, inclusive aos aspectos laborais. A questão da interrupção do trabalho, a questão da proteção, a questão dos setores mais atingidos, dos segmentos mais atingidos, a questão da proteção. Então, esses aspectos precisavam de planos locais, um plano nacional e um plano local. Planejamento, como sempre, sendo um vetor essencial. O planejamento tinha dois níveis. Evidentemente, o planejamento administrativo, que eu já ventilei aqui um pouquinho sobre esses aspectos, pegar a estrutura que havia sido planejada. Havia um debate nosso sobre a Agenda 2030 também, trabalho digno e desenvolvimento, mas esse debate foi convertido exatamente no aspecto de um grupo de trabalho central. Eu falei na criação dos focalizadores dos estados, mas os focalizadores respondiam exatamente ao chamado GT Covid, que ainda se encontra em funcionamento, ministro Guilherme. Esse GT ainda continua funcionando, uma coordenação nacional, todos os coordenadores nacionais integram, e alguns segmentos, como comunicação, o procurador-geral participa das reuniões, quando sempre necessidade, exatamente para poder ter aquela atuação central e que oriente a uma atuação muito mais efetiva. A dinâmica de atuação organizada, proativa, a integração da atuação exige que tenha um órgão central que passe as informações, colete os dados e dê um direcionamento para potencializar a atividade finalística, tanto na área administrativa quanto na área fim. Aqui eu já citei as medidas administrativas adotadas inicialmente, a antecipação do trabalho remoto, os investimentos em infraestrutura, a questão da adequação de estruturas para a proteção coletiva. Nós tivemos um debate interno curiosíssimo. Quando eu assumi a gestão, havia uma defasagem de membros, ministro Guilherme, e essa defasagem de membros estava sendo enfrentada da forma clássica, que é a realização de um concurso. Nós tínhamos um concurso em andamento e havia sido realizada a primeira etapa. E nós somos todos gestores públicos. Eu hoje, no TST, graças a Deus, afastado do aspecto da gestão, mas como responsável da gestão do Ministério Público do Trabalho à época, o concurso é movido por orçamento. E o orçamento é o nosso bel prazer, né? O orçamento ele é anual. Então, nós tínhamos que dar seguimento ao concurso. E dar seguimento ao concurso como alguém que cobra de terceiros o cumprimento de normas de saúde e segurança. Então, a responsabilidade dobrada. E nós fizemos uma série de estudos. Nós tínhamos ministros do TST, inclusive, compondo as bancas, as etapas, desde a primeira etapa. E, ao final, nós realizamos a segunda, terceira e a prova oral na pandemia. E temos hoje procuradores empossados e mais outro grupo empossado há 2 semanas. Eu participei da posse presencial em Brasília, empossados e trabalhando em locais que precisam da presença do Ministério Público do Trabalho, do Judiciário, ministro, presencialmente lá, e só estão trabalhando porque nós tivemos esse ato de manter o concurso mesmo com a pandemia. E exigiu uma série de preparação técnica, estruturação técnica, prova oral. Eu estive no CNJ e observei aqueles sistemas de baias de acrílico. Então, nós fizemos um estudo técnico do nosso setor pericial e colocamos as baias de acrílico, todo esse sistema as máscaras.
Alguns candidatos, ministro Guilherme, eu vi a face após a aprovação agora, que eu já estive na posse por conta da questão das máscaras. Atendimento psicossocial importantíssimo, investimento, como eu havia falado, na estruturação de área física. Uma questão essencial para a concentração de atuação, não ter a situação díspare, era ter uma forma de identificação, e isso me permite ter dados hoje para trazer aqui. Não havia no sistema de busca e de pesquisa, e também no sistema de cadastramento de ações, o temário Covid-19. Sinceramente, Guilherme, não sei como é que está na distribuição do X-Trabalho. Porque na área acadêmica, para a gente conseguir buscar, pescar, exatamente a que se refere àquela ação civil pública, aquele parecer, é interessante que eu tivesse isso inserido. E eu fiz uma resolução lá de referendo do Conselho Superior do Ministério Público, depois eu aprovei mais adiante numa reunião do Conselho, para poder, desde o começo, eu pescar as ações que tinham o tema coronavírus, e também me permitia algo importante, que era fazer exatamente um isolamento. Porque em determinado momento, eu sabia, e é o que está acontecendo hoje, há uma denúncia sobre, por exemplo, database misturada, e eu também não recebo equipamento de proteção. Isso aí é para a condução de uma investigação e para exatamente situar o que é Covid, do que é denúncia relacionada a outra área, do que é o que não tem razão. É preciso ter um balão, e a gente precisava isolar, fazer essa ilha, que foi exatamente a colocação do tema coronavírus Covid-19. A criação dos gabinetes, que eu havia falado, o gabinete de crise, os focalizadores em cada regional, e o repositório de peças também. É essencial o repositório de peças a partir do tema, para evitar ações conflitantes e atuação que seja, inclusive, adstrita ao aspecto de competência, tanto do X-Trabalho como de atribuição do próprio procurador, da procuradora do trabalho. A parte do dia aqui é a participação no GIAC da PGR, um GIAC que participa também o Conselho Nacional do Ministério Público, a doutora Sandra Krieger, presidente da Comissão de Saúde do Ministério Público Brasileiro, também é essencial em diversos momentos da pandemia. Nós tivemos um diálogo muito produtivo com ela, algumas ações, algumas interpretações. Guilherme, para a compreensão do que eu estou falando, nós chegamos a um ponto, e isso acontecia antes, eu trabalhei na 5ª Região da Bahia com um grupo de saúde com o Ministério Público Estadual, porque é muito comum, o Ministério do Trabalho ingressa com ação dizendo contrate as pessoas, ou pague em dia, ou não atrase. O Ministério Público Estadual exige, faça concurso. E o Ministério Público Federal diz, não pague porque o recurso está preso. Então o gestor se pergunta, eu pago o contrato, o que é que eu vou fazer com 3 ações diferentes? E numa área como saúde, já se tinha experiência, como eu fato minha irmã ser promotora, da questão dos remédios de alto custo, que é muito complexo, porque os remédios de alto custo é uma decisão dificílima, mas é uma decisão que passa um pouco pela dinâmica do administrador público, porque o promotor, o procurador decidir qual remédio deve ser comprado é algo que ainda é muito discutido na doutrina, e é um pouco complexo, porque gera a questão do efeito rebote, o efeito reflexo também. Se eu compro um remédio de extrema complexidade, eu deixo de comprar 100 mil mais simples. Não é um debate tão raso, porque todos os dois casos nós estamos falando de vidas. Então, nesse caso da atuação do GIAC, nós não podíamos ter uma ação. O Ministério Público Federal entendendo que deve ter um lockdown. O Ministério Público do Trabalho dizendo que volte ao trabalho. O Ministério Público de Contas entende que o recurso não está bem aplicado. Então, o gestor também assumindo um outro papel, que o gestor também se coloca em situações difíceis, e questiona quem eu devo cumprir, o que eu devo cumprir, né? Então, a ideia, inclusive a doutora Sandra aqui que tratou disso, de um grau de organização. O PGR também nós precisávamos de um grau de organização. E isso foi importante. Claro, tem milhões de debates sobre a polícia funcional e é importante preservar sempre, mas a ideia de diálogo entre as instituições, eu acho que o maior legado, se eu puder falar um pouco do legado do meu trabalho mais adiante, é o legado do diálogo. Não existe solução que venha da imposição da força que não deixe ranhuras, que não deixe sequelas. O diálogo é sempre o caminho mais profícuo.
Eu falei do plano nacional, dos planos das 24 regionais que tiveram planos, envolvimento dos órgãos superiores do Ministério Público, inclusive a coordenação de Câmara, a Câmara de Coordenação e Revisão é essencial, porque no âmbito da estrutura do Ministério Público da União, tanto no MPF quanto no MPT, que são mais a atuação, a sociedade vê mais nacionalmente, quem uniformiza a atuação, ministro Guilherme, é a Câmara de Coordenação e Revisão. Se o procurador decide atuar ou não atuar em determinada área, quem diz se a atuação exorbita, se a atuação ela tem algo que não deva ser conduzido daquela forma, quem diz isso, evidentemente abstraindo aqui os aspectos correcionais, que são de outra natureza, mas eu falo o aspecto de atuação, é a Câmara de Coordenação e Revisão. Então, eu envolvi a Câmara também, a Câmara participou, a coordenadora participou dos debates, algumas orientações, cumprimento do tema, cumprimento de distribuição, foram feitas através da Câmara, que foi um debate também muito interessante. O Plano Nacional ele tinha 3 eixos centrais, mais uma vez, uma atuação de política interinstitucional, a promoção do diálogo e mediação, acabei de aludir aqui, as notas técnicas e o apoio à atividade finalística. A articulação política é necessário compreender que, como todos nós estávamos em dificuldades, porque a pandemia ela é algo surpreendente, é preciso compreender que tanto o Executivo, quanto o Judiciário, quanto o Legislativo e o Ministério Público, que seria aí aquele debate do extra-poderes, né? Escapou do debate longo, qual a inserção do Ministério Público. O Ministério Público também tinha que ter essa compreensão de que se todos estávamos em dificuldade, como era o caso concreto, também todos precisávamos ter diálogo sobre as ações. E a atuação, por exemplo, as medidas provisórias, eu debati muito à época com o secretário de Trabalho, hoje, o ministro-chefe da AGU, doutor Bruno Bianco, sobre as medidas provisórias, exatamente para que nós tivéssemos uma atuação de ajustar um texto aqui, ajustar um texto acolá, compreender a dificuldade. Ainda hoje, na sessão da 5ª turma, do qual sou integrante, um processo da relatoria do eminente ministro Breno Medeiros, um trabalhador queria sacar o fundo de garantia, com base na MP 946, acima do limite. O fundo de garantia, todo mundo sabe qual a natureza do fundo de garantia, e que o fundo de garantia não é apenas algo relacionado ao trabalho. O fundo de garantia financia políticas públicas no Brasil, inclusive habitação, basicamente. Todos nós, possivelmente, adquirimos nossos bens como servidores públicos, advindo de algum momento, de algum financiamento, ainda que correlato, de verba da Caixa Econômica Federal. Então, se autoriza o saque indiscriminado de verba do Fundo de Garantia, você corre um risco mais adiante de não ter verba de financiamento para a política pública. E o voto do ministro Breno é exatamente dizendo que a medida provisória ela entendeu a gravidade do momento, situou no tempo e no espaço o problema, a falta de renda, que é real, é grave, mas ela conduziu a um valor para que haja a permanência da estabilidade do fundo. Então, o judiciário simplesmente determinar, aqui ressalvando posições em contrário sempre, que haja um ingresso no fundo de garantia acima do limite fixado na medida provisória para o Covid, seria uma interferência indevida, um voto com o qual eu aderi, o ministro Douglas também aderiu, fazendo a ponderação de que era uma coisa do tempo e do espaço. Essa articulação política no Executivo, no Judiciário, no Legislativo, nós fizemos, principalmente esse tema da legislação que eu chamo de legislação de exceção, legislação para aquele momento, que eram as medidas provisórias, uma delas convertida até em lei. Promoção do diálogo social e mediação, o Tribunal Superior do Trabalho aqui conduziu magistralmente o tema também. Eu aludi ao dia seguinte à pandemia, ao dia seguinte à decretação do estado pandêmico, nós nos reunimos com os segmentos. Os primeiros segmentos que nos procuraram, o segmento bancário, o segmento de telemarketing, nós fizemos as primeiras reuniões com ambos, de fato muito complexo, os bancos se mantiveram funcionando de toda a pandemia, nós não percebemos quando uma entidade se mantém funcionando, mas o dia a dia da instituição manter o funcionamento em plena pandemia não é fácil. Nós fizemos uma reunião e assinamos um acordo com a Caixa Econômica Federal, em que o diálogo foi feito através de nós convidamos a Procuradoria-Geral da República, que também assinou, relacionada às filas da Caixa Econômica Federal para o recebimento do benefício. Porque não adianta se ingressar com ações do Brasil inteiro, no mesmo dia a Caixa Econômica não tem como colocar cobertura, separação, é impossível. Por outro lado, exigir suspensão do pagamento, imagine a gravidade, para que adequasse a fila, também não faz o menor sentido. Então, a gente precisava conduzir um acordo
que tivesse prazos, que tivesse cuidado, se foi o que foi feito com a Caixa Econômica Federal. E as filas foi um tema que desapareceu do noticiário. É um tema que vinha com grande frequência, em determinado momento desapareceu. O produto, a coordenadora nacional, o doutor Ronaldo Lima, a coordenadora nacional da área de liberdade sindical e da área também, continua inclusive hoje, com o doutor José de Lima, o novo Procurador-Geral do Trabalho, conduziu a negociação com a Caixa Econômica Federal. Eu participei dos atos, né, todos de negociação, e a doutora Célia participou com o doutor Lindenburgo pela PGR. E foi assinado o termo, e foi um acordo importantíssimo para esse tema. E foram várias frentes diferentes. Aqui, a greve dos rodoviários de Pernambuco, o Ministério do Trabalho conduziu a mediação lá, os ônibus estavam parados. E o TST, aqui eu faço um registro do trabalho do TST em relação às empresas aéreas, nós participamos, o doutor Flores participou, e eu participei também. As empresas aéreas estavam com os aviões no chão. Então, simplesmente exigir o pagamento de salários, dos recolhimentos, no momento em que não há atividade econômica, é fechar os olhos para a realidade, que é algo que nós não podemos fazer num aspecto social, né? Então, era necessário fazer, e o acordo foi muito bem conduzido, porque, inclusive, assegurou estabilidade para o período posterior à redução. Se contemplou todas as situações. A situação de saúde e segurança, a situação de preservação, principalmente de vínculos de emprego e preservação da atividade econômica, que retornou com toda a pujança. Os voos estão, o turismo está arrefecendo. Então, era necessário manter também a saúde de quem gera empregos e a saúde de quem trabalha. É esse balanço que é algo importante. Por isso, a questão do diálogo social é essencial. Notas técnicas, eu vou falar um pouquinho mais adiante, eram notas de orientação. No dia seguinte à pandemia, eu me mantive o tempo inteiro no gabinete, em Brasília, e eu atendi muitos telefones que ligavam para a Procuradoria-Geral, doutor Guilherme, eu puxava a ligação, eu atendi inúmeras ligações no dia, na semana seguinte à pandemia, voltadas à questão da aprendizagem. Existe uma obrigação legal com a aprendizagem, mas vamos separar, fazer é preciso divisar. Não tem como a aprendizagem continuar, não tinha como continuar com o acompanhamento presencial. Então, tinha que ser adotadas medidas como estavam sendo adotadas nos vínculos de emprego. Então, nós soltamos a primeira nota técnica nas primeiras. A primeira era sobre questão de máscara, separação, coisas mais gerais, sobre algumas. E uma das seguintes foi sobre a questão da aprendizagem, porque as empresas nos telefonavam. Eu quero cumprir a cota, mas como eu faço para cumprir? Muito mais difícil orientar, muito mais fácil entrar com a ação. Mas o caminho mais difícil é o que produz resultados muito mais efetivos. O apoio à atuação finalística, os 4 eixos aqui, que eu aludi aqui há pouco instante. Vou passar um pouquinho. Os 4 eixos com as procuradorias eram replicados em cada estado. Então, havia normas locais, por exemplo, normas de lockdown. Era preciso que o Ministério participasse dos grupos de trabalho dos governos. Foi um trabalho difícil também, convencer os procuradores, conversar com os procuradores. Eu sempre brinco, dou um exemplo para o ministro Guilherme, nós gostamos do futebol, eu sou um pouco mais triste e quero fugir de Vossa Excelência essa semana, porque há um encontro fatídico, o Dr. Thomas Locke, é o encontro do meu pobre time com o Flamengo. Então eu quero fugir essa semana do ministro Guilherme e do Flamengo. E eu sempre brinco, a questão do juiz de futebol, quanto mais a gente se distancia do juiz, é mais fácil para a gente xingar, né? E é menos efetivo. Então, na questão de falar da questão de atacar governo, de atacar poder executivo, atacar poder legislativo, atacar os poderes, ou de fazer críticas, é muito mais efetivo estar próximo, participar dos grupos de decisão para, claro, cada um na sua esfera, sem perder a independência, mas os grupos, ministro, foram criados pelos governos exatamente para o enfrentamento da pandemia. Se o Ministério Público não faz parte, depois aciona as medidas do grupo, é uma política mais fácil, mais uma vez, e menos efetiva. Então, eu me recordo a mim na Fonte Nova, lá no alto, falando mal do juiz que não marcou o pênalti contra o Bahia, mas não tem efetividade zero, e eu me sinto mais confortável. Mas, na prática, não há efetividade ao que eu estou propondo. Eu auguro que essa minha previsão aqui seja apenas retórica, sejam marcados todos os pênaltis a favor do Bahia na próxima quinta-feira. Dando seguimento, eu trago dados importantes.
Aqui eu conversei com o ministro Guilherme, eu pedi ao doutor Afonso Rocha, que é o nosso secretário jurídico, que era o nosso secretário jurídico lá na PGR, lá na PGT, que nós temos porque ele também atua como assessor na PGR. Ele está hoje como assessor no grupo da PGR. Ele atualizasse alguns dados, aqui na verdade são dados de média, né? Para o sistema Gaia, para poder ter uma dimensão do que foi feito naquele período. A ideia aqui não é exatamente quantificar quantas providências adotadas, à luz do planejamento que foi feito para cada regional, a gente fazer o cotejo do que foi cumprido. E é impressionante o que foi feito em termos de atuação, principalmente vendo aqui a questão dos eixos. O eixo em vermelho é o que se fala muito, promotor de justiça, procurador, nomenclatura procurador-trabalho, sempre brinquei, não é uma nomenclatura muito boa, porque os procuradores de trabalho são promotores de justiça do trabalho, promotores de justiça. Então, a questão de promover justiça passa muito mais pelo item vermelhinho aqui, que é exatamente a atuação estratégica, que são os aspectos negociados. Então, isso aqui é a providência central e dá o foco do que foi feito pelo Ministério do Trabalho naquele período, que é exatamente o foco na conciliação, o foco na atuação também em políticas públicas que apoiem muito mais do que tenham efetividade de coerção. Evidentemente, no verdinho aqui, a gente está falando efetiva de medidas judiciais ou administrativas. Então, nós estamos falando de já uma atuação aqui sim. Essa inversão do vermelho para o verde talvez seja a grande dinâmica, o grande debate do Ministério Público brasileiro. Investir mais em promoção, em articulação, em acordo e conciliação, e menos no verdinho, que é propositura de ações e medidas administrativas. Aqui não é só um contexto pandêmico, é um contexto que eu diria até geral. Alguns números da pandemia, aqui nós estamos falando de 42 mil denúncias, um número impressionante de procedimentos promocionais, inquéritos civis. Aqui eu tenho mais uma vez o orgulho de somar promocionais com mediações. Talvez o número esteja até próximo, eu vou dizer ao doutor Lima que eu já deixei com números menores em relação à proporção, mas o número de TACs, aqui é uma soma. TACs, procedimentos promocionais e mediações é o aspecto promocional, o aspecto mais negocial. Aqui as ações judiciais que efetivamente é o número residual. Impressiona, mas é um número que efetivamente não é um número eu diria, de orgulho, é um número de necessidade. Há casos, efetivamente, em que há necessidade do manejo da ação judicial, em que há necessidade das medidas administrativas, mas o idealmente é conduzir para o TAC, para o procedimento promocional, para a mediação. Aqui é um papel que não é só do Ministério Público do Trabalho, também é o Poder Judiciário aqui, o Justiça do Trabalho. Esse valor de destinação, 378 milhões de reais, doutor Ló, é a destinação a partir de ações e de acordos para o Covid. Nós aprovamos também o legado da pandemia em dezembro de 2020. Eu deixei a Procuradoria-Geral ao ingressar rigorosamente no terceiro, dia 22 de julho de 2021. Em dezembro de 2020, nós aprovamos uma resolução do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, da mais alta importância, não só para a pandemia, que é a forma de destinação, os editais, a cadastramento de projetos, evitar que a destinação advenha de atos de vontade, mas tenham mais um aspecto muito mais fortalecer a transparência. Essa destinação aqui para a sociedade é algo relevante, porque dá força ao Justiça do Trabalho. Encontrou irregularidade, o Ministério Público encontrou irregularidade, foi feito um acordo, foi feita a reparação social. É essa que é a mensagem. Hospitais, ambulâncias, medidas perenes para os estados, aquisição de máscaras, aquisição de equipamentos, tudo isso a partir dessa reversão. A resolução aprovada em dezembro, ela confere porque os valores do Guilherme já eram impressionantes, testei inúmeros processos, mas havia sempre essa queixa, e é justificado do como há essa reversão. Pela natureza do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, nós nos ressentimos da ausência de um fundo específico, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador para as destinações oriundas das ações. Mas o Fundo de Amparo ao Trabalhador também gera muitos debates em relação à fiscalização. Porque o fundo, por exemplo, de direitos difusos, que é um fundo para os outros ministérios públicos adotam,
ele há um edital de valores, ele tem um edital de inscrição de projetos, vale dizer, os projetos têm que guardar correlação com a área atingida. Então, se eu tenho um grave sem trabalho, uma disseminação, por falta de equipamentos da pandemia na Bahia, eu, idealmente, tenho que aplicar o recurso naquele local, porque você tem a política da lei de ação civil pública, uma política de reparação. Então, é por essa razão que esses instrumentos de transparência, mas é impressionante a atuação. O verde do ministro Guilherme é a atuação judicial. Nós vemos aqui a questão da PRT3, que é em Minas Gerais, envolve também uma atuação impressionante da Justiça do Trabalho, que é o caso da Vale. Então, muitos dos problemas relacionados aos acidentes de trabalho proporcionaram a reversão que veio posteriormente. Por isso, a inclusão aqui do ponto fora da curva para a PRT 3. Os destaques institucionais dessa atuação, a questão da atuação no GIAC, o doutor Aras nos convidou para essa atuação, foi algo importantíssimo. A articulação com o Poder Executivo, nós participamos do grupo lá no Palácio do Planalto para debate de normas, para debate de atuações. Eu brincava muito com o doutor Bruno Bianco, à época, depois com o Dalcomo, que nosso objetivo, o doutor Paulo Bernardo, que hoje está na Conjur com o ministro Onyx, que o objetivo é abrir portas da instituição para debater. Nem sempre concordava, mas sempre saímos com um direcionamento comum, porque a ideia é de que todos estavam se unindo nesse momento, que era um momento de muitas dúvidas. Então, a articulação do gabinete de crise foi fundamental, a questão da MP 927. Me recordo uma disposição inicial da MP 927, que eu sabia que gerava muita confusão. Conversei com o doutor Aras, o doutor Aras conduziu um diálogo muito bem conduzido à época, a questão de um período para treinamento sem renda. Eu me preocupei, a sociedade não vai compreender um período para treinamento sem renda, além de ter pouca efetividade no aspecto prático, né, no aspecto da suspensão sem renda, ministro Guilherme. Pouca aplicação, pouca efetividade, muito desgaste. Foi retirado da norma, é um exemplo de atuação que eu me recordo naquele período. Muitas emendas da MP 936 foram acolhidas, eu estive com o relator, inclusive no gabinete da PGT e no Congresso. Foi importante esse acolhimento das emendas para poder conseguir equalizar os lados, a questão de preservação de infância, combate à discriminação, temas que são caros à instituição Ministério Público do Trabalho e que precisavam ser contemplados de algum modo, porque os efeitos da pandemia, como dito, atingiram a todos, né? Então, as pessoas tiveram graus e consequências um pouco diferentes. O acordo de cooperação com o BNDES, ações conjuntas que foram conduzidas, algumas que serão perenes, por exemplo, essa questão que eu falei de destinação de recursos, o BNDES tem instrumentos em que fundos em que se coloca um recurso e ele dobra o recurso. Então, a gente tendo o projeto, a questão do planejamento, ele passa por tudo, né? O eixo central é planejamento. O protocolo de intenções da Caixa, aqui com a Ludi, a questão da fila, aquilo ali foi fundamental, um momento importantíssimo. Parece, quando os problemas são solucionados, parece que eles não existiram, né? Mas se nós recordarmos a questão na época, dos jornais da época, a questão da fila era algo dramático, né? O acordo também de cooperação para intercâmbio de informações, voltando ao fundo de garantia, nós temos um problema seríssimo, inclusive meus pais são da área jurídica, mas também foram de empresa pública, economia mista, na verdade, e o FGTS ele era, outrora, de todos os bancos. Não havia a questão do FGTS da Caixa. Então, eu lembro que na Bahia havia um banco chamado, meu Deus, Banco Econômico. Banco Econômico. E o Banco Econômico recebia fundo de garantia. E os municípios todos recolhiam. E em determinado momento, a gente sabe, a administração pública no Brasil tem momentos históricos de mudanças, se perdeu a individualização. Então, nós temos recursos, doutor ministro, que são de todo mundo e não são de ninguém. Porque é um emaranhado município, eu me lembro do município no extremo sul da Bahia, encontrei muito isso, que tinham recolhimentos altos de FGTS e não tinha uma relação, a chamada RE, né? Que é a relação dos empregados a que se refere o recolhimento. Então, você tinha um... O Banco Econômico, ministro Palazeiro, foi durante muito tempo, vamos dizer assim, tradicionalmente, o Banco do Estado da Bahia. Dava força, pujança, tamanho, né?
A Bahia teve dois bancos, o Banco da Bahia, da família Mariani, um pouco antes, e o Banco Econômico, que era o banco, efetivamente o banco da estruturação, do crescimento, durante muito tempo. E a situação desses bancos que se diluíram, aquisição de um banco por outro, etc., com a centralização dos depósitos na Caixa, todo esse emaranhado de informações veio para a Caixa, só que veio da forma que saiu, né? Sem nenhum tipo de detalhamento. Então, a gente tem N recolhimentos que não são de ninguém. E nem a Caixa consegue também utilizar o recurso para aportar para empréstimos, para financiamento habitacional. É um emaranhado, né? E foi feito um acordo para a individualização das contas. Isso possibilitou injeção de recurso na sociedade, na economia, sem precisar de um novo recurso, um recurso que estava morto. Então, esse acordo, eu soube que será renovado, injetou uma série através da Coordenadoria Nacional de Fraudes, o colega Tadeu e Carol, e injetou uma série de recursos na sociedade. Um aspecto que eu cito aqui também, a produção jurídica da atuação funcional. Aqui existem notas, lembrando que as notas têm conteúdo orientativo. Então, as notas debateram. As notas interessantes das notas é que elas trazem um pouco do histórico da pandemia. O primeiro problema era a decretação da necessária emergência. Então, a gente precisava entender como é que nós íamos atuar. Depois, a gente começa com o problema para setores que estavam funcionando. Aí tinha aquela classificação lá do risco muito alto, risco alto e médio de exposição, e até o risco baixo também de exposição. A gente não pode imaginar que uma loja que funcione tem o mesmo grau de risco que uma UTI. Então, se a gente não tem a separação das atividades, há uma confusão do que você vai exigir. Me perguntaram muito ao fim da pandemia, ao fim, eu falo, um momento mais dramático, quando a gente estava saindo da Procuradoria-Geral, ministro Guilherme, o que é preciso para voltar? Eu insistia, planejamento. Da banquinha de revista, como se fala na minha terra, ao hospital, tem que pelo menos ser em algum lugar. Eu vou entregar uma máscara, eu vou separar, eu vou fazer um vidro, normalmente eu vou tirar tudo, seguir um planejamento, porque se for no improviso, e a base talvez do assim, trabalho, eu sempre falo muito em excesso de confiança e improviso, né? Temas que são muito... Eu ingressei numa obra uma vez, fazendo uma fiscalização com um perito hoje aposentado da Bahia, que ele me falou uma frase que eu nunca esqueci. Toda obra é um improviso, tudo na obra é improviso. Então, de fato, é sempre um fio passando, algo que liga uma água, alguma coisa, que você vai ver que tudo tem improviso. Então, a noção de improviso é uma noção relacionada à segurança do trabalho. Então, a gente vai seguindo aí o mapa. A questão das desigualdades de oportunidade no acesso, a questão das trabalhadoras domésticas, a questão dos aprendizes. Essa nota técnica 5, Guilherme, é aquela que do dia que meu telefone não parava. A nota técnica 6, a questão de fortalecer diálogo. Porque a gente começou a receber muitas denúncias de coisas que eram pequenas, ou que eram coisas não eram pequenas. Para quem denuncia, nada é pequeno, mas é aquela história, para quem procura o Poder Judiciário, a demanda dele é sempre a demanda mais importante do mundo. Mas para uma ideia de sociedade, a ideia de acesso à justiça, do GART, é sempre uma ideia de relevância, né? Porque senão a gente acaba tendo é aquela história, quem abraça todo mundo não aperta ninguém. Então a gente tem uma noção de relevância. Notas sobre a questão dos sindicatos, a questão da trabalhador com deficiência, prevenção do assédio, a questão das migrações, que é um tema também, num determinado momento, muito preocupante. O investimento que o Estado brasileiro fez na região norte para a questão dos refugiados foi curioso, porque em determinado momento os refugiados tinham menos incidência de pandemia que os locais, do que os residentes da região norte. Então, a estrutura pensada inicialmente para acolher se transformou os refugiados se transformou na estrutura, e isso o general que conduziu o projeto Acolhida me disse na reunião lá com a PRT-11, Manaus, né, que estava ainda com aquele aspecto dos refugiados, e ele dizia que a estrutura pensada para os refugiados estava atendendo a população em geral. Então, aí é uma casa da vida. Nós temos uma religião, ministro Guilherme, imagina isso, né? A questão dos acasos da vida, que se teve tanto debate entre a população local e os refugiados, em determinado momento se inverteu o debate, né? Porque se utilizava a estrutura para uma determinada área. A questão dos adolescentes, o afastamento, a questão das MPs, o debate sobre as MPs,
Trabalhadores indígenas, um drama também, a questão dos trabalhadores indígenas, inclusive na área dos frigoríficos, o outro debate, participei de inúmeras negociações sobre os frigoríficos, lembrando que foi um setor que se manteve funcionando durante a pandemia. Grupos de risco, outro dilema também, muito difícil. Biossegurança também, questão dos terceirizados. Atendimento, essa nota técnica 19 é uma questão complexa, inclusive nós evoluímos no debate, as empresas também fizeram uma série de acordos, algumas coisas, medidas aparentemente simples. Eu estou agora em casa, então, muito mais seguro eu puxar uma ligação em casa do que eu puxar uma ligação dentro da empresa. É uma coisa que parece simples, mas não é uma medida tão estruturalmente simples. Mas o gasto que a empresa teria para montar uma baia, com a separação de acrílico, com a questão de acesso, etc., puxar o telefone de casa é muito mais prático. Então, várias coisas que a gente não imaginava, né? A questão das máscaras no meio de trabalho, a questão das trabalhadoras gestantes, que também é muita polêmica no tema. A gente tem sempre que fazer um balanço das medidas protetivas, porque elas podem também gerar uma não contratação. Então, esse balanço é um balanço dificílimo de se fazer, e eu sempre aludo a isso em vários debates, legislações, às vezes tem que sempre só pesar toda a estrutura. Aí nisso, a análise econômica do direito é muito feliz, porque ela traz exatamente todo o sistema que é envolvido, e não apenas a questão que está sendo, naquele momento, sendo tratada. Notas técnicas sobre as medidas provisórias, sobre a conversão da MP 927, que foi algo também que deu muita polêmica à época, alguns artigos em relação aos frigoríficos. E até mais momento a gente sentiu a necessidade de separar o que é polêmica da pandemia do que é polêmica que veio e que parece que quer aproveitar a pandemia. Então, eu disse, esse tema não é da pandemia, isso é um tema de debate mais profundo, né? As recomendações também, que aí sim, muito mais claras, de afastamento, ausência do local de trabalho, a questão dos atestados, era algo também que no início era muito complexo, é um balanço também difícil, aqui nós temos que levar em consideração você também exigir que o trabalhador vá ao médico para pegar um atestado de que tem risco de adoecer, é meio irracional, porque você entra numa dinâmica de exigir que ele saia. Eu estou pensando naquele momento mais grave da pandemia. Então, fixar prazos, ter umas presunções iniciais, que foi algo muito debatido, compreender também que o trabalhador está sujeito a justa causa, ato de improbidade, uma série de consequências relacionadas a um falseamento de uma condição de saúde. Aqui a questão dos frigoríficos, a questão portuária, Guilherme, foi objeto de uma recomendação também. A doutora Flávia Bauer, ela se aborreceu em uma reunião do GT Covid, doutor Thomas Lopes, existe um setor nosso para tratar da área portuária, professor. E claro que é aquela história de cada um puxa para si, né? E no debate, a doutora Flávia apontava, o setor portuário não foi considerado prioritário, o porto não parou. E ela tinha razão nesse aspecto, porque o porto não parou. Será que todos nós aqui nos lembramos disso? Que o porto não parou? Porque a gente não percebe que os produtos continuam chegando. Se os produtos continuam chegando, tem alguém trazendo, né? Não existe biogênese de nada, existe alguém trazendo. Então, ela se queixou, poxa, os portuários não foram contemplados. E houve um debate até com a infraestrutura, a área do Ministério da Infraestrutura, e depois com o Ministério da Economia, através da então Secretaria, hoje o Ministério do Novo do Trabalho, para a inclusão também dos portuários nessa noção de que eles estavam ainda trabalhando. O pacto do setor de combustíveis, também abastecendo nossos carros, os frentistas estavam lá, os postos estavam abertos. É difícil perceber quem estava aberto naquele momento, mas era só advir necessidade que a percepção adviria. A questão, eu adentro aqui um pouco, ministro, se eu tiver a questão do tempo, eu estou à disposição, estou só buscando contemplar toda a apresentação aqui, não sei como é que eu estou em tempo. Questões para reflexão, eu falo em legado. O grau de responsabilidade das partes em relação à relação de prevenção, a gente precisa compreender também que todos têm um envolvimento nisso. É muito difícil, não é um cenário simples de fazer uma regra geral quando se tem umas situações que são muito casuais e casuísticas, melhor dizendo. A extensão de obrigação de proteção de meio de trabalho, aqui o valor do planejamento. A questão da extensão do direito de resistência, algo muito polêmico hoje ainda.
algo que precisa ser muito debatido, até sai uma nota técnica hoje. O doutor Paulo me enviou, da Conjur ainda, me enviou a nota técnica, porque havia uma orientação do Ministério Público do Trabalho lá atrás, que trazia, na verdade, uma demanda dos empregadores à época, listando dificuldades na obrigação não somente da vacina, a vacina era o aspecto final, era o cumprimento de normas também. E principalmente o setor, por exemplo, de frigorífico. É um setor que investiu, tinha muitas dificuldades, tem muito adoecimento, nós cobramos muito enquanto Ministério Público, à época, faço sempre essa divisão, hoje, como o judiciário, é muito diferente, mas à época se cobrou, evidentemente, as normas de segurança, e também o setor cobrou também que o Ministério Público também exigisse de quem ele estava direcionando a proteção, né? O trabalhador que ia no frigorífico e não utilizava máscara, ou então pegava o produto carne, é discutível o grau de contaminação, seus equipamentos, tudo isso exigia eu chamo de via de mão dúplice, né? Não existe uma via só. E esse contexto exigia, e o Ministério Público tinha, à época, um debate sobre essa questão da extensão das obrigações, a questão do direito à resistência, mas era um debate que não era um debate tão simples como se imaginou, de uma justa causa, era um debate que tinha um cumprimento de normas, programas de saúde, atividades diferenciadas. Eu não posso entender que um cuidador de idosos tenha o mesmo grau de zelo em relação a ele para não adoecer o idoso do que um atendente de uma farmácia ou atendente de uma loja. Então, nós estamos falando de coisas completamente diferentes. Ou de um médico no âmbito de uma UTI. Então, a gente tem que compreender que são fenômenos diferentes. A questão dos direitos subjetivos, a condição mais benéficas, aqui é um debate imenso. Eu, particularmente, já confessei aqui que acho que no setor público a questão do trabalho presencial, em muitos casos, tem que ser. A sociedade precisa das instituições de portas abertas, né? Então, a gente ter o trabalho presencial também é algo essencial, na minha visão. E há quem alegue que o trabalho remoto agora fica sendo a regra e não a exceção. E esse debate das condições mais benéficas é muito relativo, porque a reforma trabalhista trouxe as normas relacionadas ao trabalho, ao teletrabalho. Ela tratou, por exemplo, da questão de equipamentos, de condições que devem constar de convenção coletiva, a questão do compromisso de normas de saúde e segurança, e aquela velho debate. Eu vi muito no setor público. Se você. Eu vi o seguinte debate no Ministério: quem paga a minha internet? Só que as pessoas receberam também, em muitos casos também, a questão do transporte, que não foi feito todos os dias. Então não houve trabalho. Então a gente começa a ter noções de que as coisas tem que ser um balanço. Então, essa coisa de constar de norma, se no momento inicial da pandemia ninguém podia cobrar, e dei várias entrevistas dizendo isso, que houvesse, o empregador tem que providenciar de imediato que eu tenha estrutura em casa para o teletrabalho. Ora, tanto o empregador como o empregado foram surpreendidos. A surpresa não foi de um lado só. Então, era preciso ter ponderação. Hoje, é preciso diferenciar o teletrabalho, que é o teletrabalho decorrente de medidas de saúde e segurança, daquele que é a opção empresarial. Aí sim nós precisamos falar de uma construção, de uma norma coletiva, de uma previsão, de algo mais bem construído. Se falou muito em repensar a logística, né? a mudança logística do trabalho em relação à pandemia. O colega Ronaldo Lima, que escreve também sobre essa questão, trouxe até uma expressão reconversão logística, que ele trata exatamente do que a questão do trabalhador de entrega, a questão do trabalhador, atividades que não eram tão usuais antes da pandemia. A entrega, por exemplo, era algo residual. Hoje é muito mais fácil haver entrega de um produto do que simplesmente ir na loja. Então, tudo isso passa por um repensar essa questão de saúde e segurança. No trabalho remoto, nós temos técnicas interessantes. Eu fiquei, inclusive, vou confessar aqui no início do nosso debate, aqui, um pouco preocupado com o professor Paulo, o ministro Caputo e o Thomas Locke, porque a minha filha, de 2 meses, começou a chorar na sala. E eu comecei a mandar mensagens aqui para pedir que ela conduzisse ao quarto, porque eu não estava escutando aquele iniciozinho. E ainda bem que eu estava com o microfone fechado. E o trabalho, a nota técnica prevê o quê? A casa é o local de trabalho. Se a casa é o local de trabalho, ela tem que ter uma estrutura para isso.
Então, você passa a debater preservação de ambiente, aí tem preservação de sua intimidade, é um debate também, a questão do pano de fundo, a questão da limitação de jornada, o fato de eu ter acesso o tempo inteiro significa que eu posso ter trabalho o tempo inteiro, que havia algumas ilusões curiosas. As pessoas imaginam que o teletrabalho seria algo assim, eu trabalho quando eu quero. O trabalho advém da necessidade, né? Então, e a necessidade vai sempre existir, principalmente na área econômica. Então, algumas ilusões que foram sendo quebradas aos poucos. Então, tratar de limitação de jornada, tratar de preservação e intimidade, tudo isso vai ser a nova tônica no cenário, não só no cenário pós-pandemia, como nesse cenário de arrefecimento ou com graças a Deus, encerramento da situação mais grave. Mecanismo de controle das empresas também, a gente debate, o TST eu falei sobre provas digitais, tem jurisprudência sobre e-mails, tem jurisprudência sobre alguns temas relacionados a esses mecanismos. Ordem jurídica e sensibilidade e diversidade, eu falei muito isso aqui, a primazia dos mecanismos de autocomposição, a visita ao local, a cultura e o ethos de cada segmento é muito diferente, a gente imaginar que segmentos são iguais. O próprio trabalhador ele tem uma preparo, informação e a questão de saúde e segurança, eu tinha muito escrito na época, ainda atuando na Codemate, meio ambiente, sobre a questão de fortalecer a proteção coletiva e tirar da mente do brasileiro essa questão do EPI. E essa fixação no capacete na luva é algo que eu não consigo entender no mundo inteiro. Viajando no mundo inteiro, a gente observa que nem necessariamente as pessoas estão o tempo inteiro de capacete de luva. As pessoas estão no meio de trabalho planejado, a proteção é coletiva. Então, você tem uma coisa muito mais organizada. Um acidente famoso na Bahia, o acidente do elevador. Trágico, morreram, se não estou enganado, 11 pessoas no elevador. E eu sempre digo esse exemplo, se todos estivessem de capacete e luva, num elevador a mais de 100 km por hora, não tem efeito. Um acidente trágico, dramático. Então, o que se resolveria? Segundo o cabo de aço, o elevador planejado, um elevador que não fosse um improviso. Então, voltando para o nosso caso aqui, o retorno. Se a pandemia ninguém planejou, o retorno nós temos que planejar. Então, é preciso conhecer os segmentos empresariais, conhecer as atividades, para que a gente não faça eu usar sempre da padaria, um planejamento de uma empresa da Vale do Rio Doce, né? Então, a gente não pode exigir da padaria o mesmo planejamento da Vale do Rio Doce. A gente tem que ter o equilíbrio, a ponderação. Evitar extremos, como sempre, não confundir o momento da pandemia com o momento de norma de exceção. A guisa de conclusão, gestão planejada, fortalecimento de conciliação, envolvimento dos segmentos, as parcerias externas em todos os segmentos foi fundamental, aumento da eficácia, eficiência, a ministra Cristina Peduzzi traz dados da Justiça do Trabalho, sempre enaltecendo a produtividade nesse momento, que foi imenso, e garantir a tutela de direitos fundamentais, o aspecto protetivo da Justiça do Trabalho, mas o aspecto também de promoção do diálogo e do equilíbrio das relações. Ministro Caputo, doutor Thomas Ló, doutor Paulo, me coloco à disposição aqui, espero haver contribuído nesse debate aí, foi interessante. Muitíssimo obrigado. Olha, ministro, colega Balazero, eu estou absolutamente satisfeito e não farei nenhuma pergunta, porque eu gastaria talvez outro tanto se questionasse ou pedisse a Vossa Excelência que abordasse tantos temas que eu anotei, questão de pessoas especializadas para os determinados segmentos econômicos. Isso é de uma importância ímpar. E para nós, juízes, Balazero, e agora você, juiz, vai julgar um caso que envolva segmento dos frigoríficos ou sistema portuário, marítimo, sem conhecer absolutamente nada? Olha a importância da reflexão que você nos trouxe, do ativismo, da interferência, a presença do procurador, como a gente defende hoje, a presença do juiz, enfim, várias coisas, políticas públicas, né? Me impressionou aqueles números
da PRT 3, mas aí você acabou nos dando a justificativa que realmente envolveu as indenizações no caso. Enfim, eu tinha notado aqui muita coisa, mas vou poupá-lo porque nós já usufruímos muito da sua inteligência. Foi uma aula assim, extremamente interessante, porque nós desconhecemos, talvez outros mais do que eu, evidentemente pela proximidade que temos com o Ministério Público do Trabalho, mas desconhecemos a atuação, né? E veja que atuação impressionante do Ministério Público nessa época tão nefasta da pandemia. Então, da minha parte, presidente Thomas e Paulo, eu só agradeço demais essas formações preciosas que nos trouxe nessa aula e agradecer mais uma vez ter aceito o convite do Ibrachina para esse programa Legal Talks, que nós três temos tanto carinho por isso. Muito obrigado, ministro Balazeiro. Eu só vou também agradecer ao ministro Balazeiro, primeiro parabenizar assim, de forma atrasada pela posse no Tribunal Superior do Trabalho, né? E dizer aí do seu trabalho no Ministério Público do Trabalho já era público assim para nós, né, na advocacia, assim a forma como o senhor conduziu o parquê, e temos certeza que Vossa Excelência vai deixar a sua marca, o seu legado aí na Justiça do Trabalho, os seus julgados. Temos certeza que logo o senhor você será convidado para nos dar aula sobre julgados futuros aí, com certeza, trazendo aí nova perspectiva do direito do trabalho brasileiro. Então, só tenho a agradecer, deixar, do meu ponto de vista, e tenho certeza que do ministro Caputo e do Thomas também, que o Legal Talks vai estar sempre de portas abertas para Vossa Excelência. Ministro Balazeiro, quero agradecer pela excelente exposição em nome do Legal Talks e dizer que fiquei muito impressionado com o trabalho do MP durante a pandemia. Então, como eu não tive esse acesso, ministro Caputo, eu acho que esse programa vai ser um programa fundamental para que as pessoas saibam do trabalho do MP durante essa pandemia. Então, em nome do Legal Talks, agradeço ao ministro Guilherme Caputo Bastos, ao professor Paulo e também ao nosso querido convidado, o ministro Balazeiro. Muito obrigado e declaro encerrado este programa. Obrigado pela sua participação no Legal Talks. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima.